Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Se vocês fossem católicos, a resposta seria: ela está no meio de nós. É, não é? E é bonito, né? É bem bonito. Sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui na nave aqui, os que estão eu não sei se chama de galeria, é galeria ali? Galeria, muito obrigado a vocês, também muito obrigado aos internautas. Nós estávamos até agora há pouco num videochat com os internautas, preparando o momento para que eles continuassem conosco agora. Eu queria dizer a vocês da minha alegria de estar aqui essa semana. De verdade, nós temos, eu digo nós porque não estou sozinho, tem um grupo de pastores, e nós estamos toda manhã reunidos com mais ou menos 50 pastores, orando por vocês. Toda manhã. Então, se você tem um pedido de oração e você gostaria de escrever esse pedido, você pode fazer isso e pode entregar para o nosso staff, nossa equipe que sempre está na recepção ou aqui, e nosso grupo de pastores toda manhã, das 9 da manhã à 1 da tarde, nós estamos reunidos, estudando, orando, e queremos continuar orando por todos vocês. Uma outra informação importante: cada noite estamos tendo batismos, como vocês estão vendo, e aqueles que já fizeram o estudo bíblico e já estão decididos pelo batismo, procure o seu pastor, fale com o seu pastor, para que você também possa ser batizado. E os que estão prontos para essa semana, ok, essa semana. Os que não estão prontos para agora, se preparem para uma outra ocasião, mas não deixem de ser batizados. Foi Jesus quem disse: quem crer e for batizado será salvo. Então é uma cerimônia que revela uma decisão importante que a pessoa tomou em relação a Deus e a salvação. Eu gostaria de saber quantos de vocês estiveram aqui ontem à noite. Amém, amém. E os que vieram hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Olha, eu estou muito feliz de saber que mesmo com o frio, com a chuva, com o trânsito, vocês estão aqui. Isso mostra que Deus está conduzindo essa programação. Louvado seja Deus por isso. Bom, cada noite estamos entregando um cartãozinho como esse. E lembre-se que esse cartão está sendo entregue somente para os convidados e não para os membros da igreja. Então, eu queria saber se já receberam o cartão de hoje. Receberam? Sim? Quem recebeu, levanta a mão para eu ver. Ok. Tem alguém que acabou entrando, que é dos nossos convidados, e não recebeu o cartão? Levante a mão, por favor. Não vejo, vejo uma mão ali levantada, vejo outra ali, acho que as meninas e os rapazes já identificaram também. Na galeria, aí, parece que tem alguém do teu lado aí, já com o cartão. E eu gostaria mais uma vez de ler o cartão, e quem não preencheu ainda, que o faça junto comigo, por favor. Diz assim: minha decisão: aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu acho que todos nós aceitamos, não é? Se você aceita, se você já aceitou, faça um X nessa frase. Segunda frase: quero conhecer mais a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia deve ser uma busca constante de cada um de nós. E se é esse o seu desejo também, marque a segunda frase, faça um X na segunda. A terceira diz: desejo entregar minha vida a Jesus e ser batizado ou batizada. Se esse é o desejo do seu coração, marque a terceira, e se quiser, marque todas. E lá embaixo, coloque, por favor, o seu nome, o seu endereço e um telefone de contato, para que a gente tenha o seu contato. Maravilha. Uma vez eu estava na zona sul de São Paulo. Na época eu não tinha carro, eu era missionário, a gente fala obreiro bíblico, mas é missionário. E o meu trabalho era ir de casa em casa ensinar a Bíblia. Eu marcava com as pessoas e ia nas casas delas. E uma noite eu estava na zona sul, numa região um pouco mais perigosa, e eu estava indo de ônibus. Eu saí de uma casa, fui para o ponto de ônibus, para então ir para uma outra casa. E eu estava de terno e gravata naquela noite.
E eu estava com uma pastinha assim na mão, com o meu material, né? E aí eu fui para o ponto. Era noite, estava vazia a rua. E eu cheguei no ponto de ônibus sozinho, não havia ninguém no ponto, só eu. Daqui a pouco apareceu um homem. Aí ele veio andando assim e tal, me olhando, eu de terno e gravata, uma pasta na mão. E ele ficou me olhando, olhava de cima e embaixo. E eu pensei, vai me assaltar. Porque a gente sempre pensa o pior, né? Eu falei, vai me assaltar. E ele me olhava, eu dava uma disfarçada. E eu estava com medo e tal, tremendo de medo. E eu pensei, vai me assaltar. Daqui a pouco ele se aproxima de mim e fala assim, o senhor é político? Eu disse, não, não sou político. O senhor é médico? Não, não sou médico. O senhor é empresário? Disse, não, eu sou mais do que empresário. O senhor é doutor em alguma área? Não, eu sou mais do que doutor. Aí ele ficou olhando e falou assim, então o que você é? Eu falei, eu sou representante de Deus. Ele tomou um susto assim, deu um passo para trás e falou assim, e esse negócio aí dá dinheiro? Eu falei para ele, olha, para ser bem sincero, esse negócio dá muito mais do que dinheiro. Sabe o que esse negócio aqui dá? Ele dá paz, esperança e direito a entrar no céu. Aí ele olhou assim para mim e falou, é mesmo? Eu falei, sim senhor. Ele falou assim, e dá para eu também entrar nesse negócio? Eu falei, dá. E o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer um estudo bíblico, para você entender o que você está fazendo, entregar sua vida a Jesus, ser batizado e permanecer firme na fé, e você já entrou no negócio. E aí você vai ter a paz, a esperança e a salvação. Interessante, né? Ele falou assim, eu quero fazer esse estudo bíblico. Essa noite eu queria que você levantasse a sua cabeça e que você soubesse que você é filho desse Deus Todo-Poderoso. Que você não precisa andar com a cabeça baixa, que você não precisa andar derrotado. Todos nós temos lutas, todos nós temos problemas, mas lembre-se, você é filho ou filha do Criador dos céus e da terra. Não há motivos para você andar assim, abatido, cabisbaixo, derrotado. Quem está derrotado é Satanás. Esse já está derrotado definitivamente. Mas você e eu, por mais lutas que tenhamos, a vitória é nossa, porque foi conquistada na cruz do Calvário. Por isso que eu disse, eu sou representante de Deus. Porque quem prega o Evangelho, em certo modo, estaria encaixado nesse perfil, né? Mas a ideia é mostrar que nós todos somos filhos de Deus. E hoje nós vamos abrir a Bíblia para um tema muito importante. E para esse momento, eu queria chamar Cíntia Nascimento, para me ajudar outra vez na introdução do sermão, como ela fez no domingo. Obrigado, Cíntia. Tudo bem? Vamos pegar o microfone. Você vai pegar o meu, é? É verdade? Ok, tá bom. Obrigado. Gente, é o seguinte. Cíntia, tudo bem com você? Tudo bem. Está feliz? Muito, principalmente aqui em Você Curitiba. é de Curitiba mesmo? Eu sou curitibana, paranaense, com muito orgulho, amém? Puxa, e você tem família aqui ainda ou não tem mais família? Tenho, minhas irmãs moram aqui. Atualmente você mora onde? São Paulo, Vila Matilde. Vila Matilde. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço. Ela vai cantar daqui a pouco uma música que vai ser a introdução do meu tema, mas antes disso vamos abrir a Bíblia. Vamos em João capítulo 10. João 10, versos de 14 a 16. Repetindo, João 10, de 14 a 16. A gente vai manter a Bíblia aberta, não vamos ler ainda. Ela vai cantar, depois que ela cantar a gente vai fazer uma oração e aí vamos ler a Bíblia. Cíntia, aqui você vai cantar. Vem. É? Então vamos embora, ué. O vem eu gostei, você fez vem assim, né? É. Sabe o que é isso?
Chega mais perto. É isso aí. Vem, chega mais perto. Você buscou caminhos, seguiu suas razões, encheu a própria vida de encantos e paixões, vestiu a velha roupa, saiu, nem disse nada, apenas um recado: estou em minha estrada. Agora sua estrada em lama se tornou. Os dias já são anos, você sequer notou. As roupas já são trapos e o medo lhe alcançou. Mas deixa eu te dizer que Deus jamais mudou. Amém. Por isso vem, a porta nunca esteve tão aberta. E está aberta hoje à noite. A bênção sempre vem. Quando? Na hora certa. E hoje é a hora certa. É hora de entregar a Ele sua decisão. Hoje é o dia. Por isso vem. Jesus está chamando você. Está chamando você. Os pensamentos dele são mais altos. Eu creio nisso. E o plano é transformar o seu fracasso. Isso é bom, hein? É bom demais, hein? Em fonte de poder e salvação. Só Jesus pode fazer isso. Deus quer te dar um novo coração. Quem quer um novo coração aí? Quem quer um novo coração? Eu sou o primeiro da fila. Nós queremos esse novo coração, Cíntia. Amém. Deus está chamando você e eu essa noite para que a gente possa abrir o coração e deixar Deus entrar. Ele quer entrar, quer transformar nossa vida, nossa família, nossa história. Por isso que Ele fala: vem, eu vou te dar um novo coração. Tem mais? Tem. Bora. O tempo já não volta, mas Deus tem o poder para renovar a história com flores no viver. Se os passos estão fracos e a fé já se apagou, eu quero te dizer que Deus jamais falhou. Por isso vem, a porta nunca esteve tão aberta. A bênção sempre vem na hora certa. É hora de entregar a Ele sua decisão. Por isso vem, os pensamentos dele são mais altos e o plano é transformar o seu fracasso em fonte de poder e salvação. Deus quer te dar um novo coração. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Cíntia. Obrigado de coração. Vamos orar assim como nós estamos. Querido Pai Celestial, conforme a Cíntia acabou de cantar, nós queremos que as palavras dessa música
sejam a nossa oração hoje. E sejam também a nossa experiência hoje. Nós vamos agora ler a Tua palavra, meditar nela. Por favor, Senhor, que o Espírito Santo trabalhe de maneira muito especial em nossa vida. O Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor conhece as nossas debilidades, nossas necessidades, o Senhor sabe o que passa na vida de cada pessoa que está aqui e de cada internauta. E nós queremos, Senhor, através da Bíblia, queremos ouvir a Tua voz, queremos receber no coração essa palavra que transforma, que resgata e que salva. Enquanto estamos conversando contigo, pedimos que o Espírito Santo comece a se mover, a se movimentar de forma mais intensa aqui dentro. Também nas casas, nos lugares onde tem alguém conectado. Que essa noite possamos ver aqui a manifestação da Tua graça, do Teu amor e da Tua salvação. Em nome de Jesus, amém. João 10, versos 14, 15 e 16. Diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Até aqui. Irmãos queridos, amigos internautas queridos também, o tema de hoje está dividido em 3 partes. O sermão de hoje está dividido em 3 partes. A primeira parte está no verso 14. A segunda parte também está no verso 14. E a terceira e última está no verso 16. Vamos meditar sobre esses 3 aspectos e aí já é o suficiente. O primeiro ponto é: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Esta é uma frase extremamente profunda, tem um significado extremamente profundo. Primeiro, Jesus fala que Ele é o bom pastor. É uma linguagem figurativa. Quando ele se auto-identifica como o bom pastor. E quando Ele nos chama de ovelhas, da mesma maneira. É uma linguagem totalmente simbólica, figurativa. Inspirada na história dos pastores das Campinas de Belém. Mas Jesus, quando fala, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, Ele está dizendo que Ele conhece cada um de nós. Mas saber que Deus nos conhece, todo mundo sabe. O que nós temos que saber hoje é qual o nível desse conhecimento e quais as implicações desse conhecimento. Você já parou para pensar quando uma pessoa conhece a outra e descobre os pontos positivos e negativos da outra pessoa? Qual é a nossa reação? Já imaginou quando você conhece alguém e você descobre os problemas desse alguém? Os erros, as falhas, os pecados, os defeitos de caráter. Muitas vezes, quando nós conhecemos uma pessoa e descobrimos os problemas que ela tem, a nossa tendência, infelizmente, é se afastar da pessoa. E se você descobre isso com uma certa antecedência, a nossa tendência é falar para os nossos filhos: filho, filha, está vendo aquela pessoa lá? Não se aproxime dela. Não ande com ela, não fale com ela, nada, porque não é um bom exemplo para você, não é uma boa influência para você, ok? Não se aproxime dela. Assim somos nós, seres humanos. Só que a Bíblia diz assim, Jesus fala, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Quando ele fala eu conheço as minhas ovelhas, quer dizer que Jesus conhece você e a mim de um jeito que ninguém conhece, nem nós mesmos. Jesus conhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ele sabe quais são as suas virtudes e os seus defeitos. Ele sabe quais são os aspectos de amor que você tem e os aspectos de pecado, pecaminosos que você tem. E o mais incrível de tudo isso
é que mesmo Jesus conhecendo os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, nossos defeitos de caráter, mesmo Jesus sabendo coisas de nós que ninguém sabe, Ele sabe até mesmo as tendências que nós temos, as fraquezas mais íntimas do coração, as possibilidades que nós temos de fazer coisas horríveis e erradas, mesmo conhecendo todo o nosso problema, Jesus fala assim: eu sou o seu pastor, eu amo você, e eu vou estar do seu lado até o final. Isso é maravilhoso, porque nós seres humanos jamais faríamos isso. Às vezes quando uma pessoa cai num determinado erro, numa fraqueza, numa transgressão, numa situação que nós não concordamos, infelizmente a gente olha para a pessoa, a gente se afasta dela, a gente julga e condena muitas vezes. Jesus não é assim, Ele é diferente. Por isso que Ele fala assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Isso é muito interessante. Vamos ler na Bíblia agora qual é a amplitude, qual é a profundidade, qual é o nível desse conhecimento que Jesus diz que tem sobre mim e sobre você. Vamos manter a Bíblia aberta em João 10, vamos marcar essa parte e vamos para Salmo. Vamos para o Salmo 139. Esse salmo é extraordinário. Para ser bem sincero, é o meu salmo preferido. O 139. Vamos para ele e vamos ler alguns versos apenas. Salmo 139, a partir do verso 1. Diz assim: Senhor, vou esperar um pouquinho que tem algumas pessoas procurando ainda o texto. Salmo 139, verso 1. Senhor, tu me sondas e que mais? E me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Até aí. Bom, você já conhece esse salmo, não é? E se a gente continuasse lendo, teria coisas mais impressionantes ainda. Existem hinos, músicas que fizeram com base nesse salmo. São lindíssimas. Mas esse texto nos mostra um pouco mais profundamente como Jesus nos conhece. Ele fala assim: eu conheço você antes de você nascer. Você ainda era informe no ventre da sua mãe e eu já lhe conhecia. E Jesus fala assim: eu conheço até mesmo aquela palavra que não chegou à sua boca. Ou seja, os seus pensamentos. E Ele sabe mais. Ele sabe até o que vem antes de você pensar tal coisa. É impressionante isso. Diz que Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece tudo sobre todos. E aí o verso 7 fala assim: já que Ele nos conhece tanto, para onde me ausentarei do teu espírito? Tem algum lugar que eu possa me ausentar de Deus? Tem algum lugar que eu possa fugir de Deus? Resposta: não, não tem. Se alguém pensa que frequentar um lugar estranhíssimo, de trevas, se alguém pensar que vai para um ambiente de trevas e lá vai se esconder de Deus, porque Deus não entraria lá, está enganado. O verso 7 fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde? Se alguém diz assim: não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia, agora eu vou fazer coisas diferentes. Eu quero fumar, eu quero beber, eu quero usar drogas, eu quero me prostituir, eu quero pular carnaval, eu quero frequentar casas noturnas, eu quero sair por aí, quero fazer as coisas que eu acho que devo fazer, e eu não quero mais saber de igreja, nem de Deus, nem de nada, eu quero que Deus me deixe em paz. Eu já vi pessoas falando: Senhor, me deixe em paz. Eu não quero que o Senhor fique tocando meu coração, não quero que vocês orem por mim. Já viu alguém falar isso? Nem ore por mim, não quero mais nada. Você pode falar tudo isso que eu falei e até mais do que isso. Você pode ir para o carnaval mais badalado desse país. Você pode ir para o lugar mais terrível que tem nesse mundo. Você não consegue fugir de Deus. Sabe por quê?
Eu vou lhe dizer uma coisa que pode assustar algumas pessoas. Porque Deus vai estar lá, onde você for. Isso pode assustar alguns. Porque nós achamos que Deus não entra em qualquer lugar. Já ouviram isso? Alguém diz assim, se você entrar, você entra, mas o teu anjo fica lá fora. Isso não é verdade completa. Isso não é uma verdade completa. Tem algum lugar nesse planeta que Deus não entra? Tem algum metro quadrado, algum centímetro desse planeta que Deus não entra? Deixa eu fazer uma pergunta. O diabo entra na igreja? O diabo entra na igreja ou não? Por que o diabo entra na casa de Deus e Deus não pode entrar na casa do diabo? Claro que ele entra, mas ele entra para quê? Para aprovar o que está sendo feito lá? Não. Ele entra lá para quê? Para buscar alguém que ele quer salvar, que está lá. Ele vai lá para resgatar a pessoa. Ou seja, se alguém aqui acha que não quer mais saber de Deus, que vai para um lugar que Deus vai te deixar em paz, que você não vai ser mais incomodado por Deus, você está enganado. Eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e eu conheço tudo sobre você, e não tem como você fugir de mim. Não tem como você se ausentar de mim. Não dá, é impossível. Se você for para cima, Deus estará lá. Se for para baixo, Deus estará lá. Se for para a direita, Ele vai estar lá. Se for para a esquerda, Ele vai estar lá. Se for para a luz, estará Deus lá. Se for para as trevas, sabe o que diz a Bíblia? As próprias trevas não te serão escuras o suficiente. Isso é impressionante, não é? Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece o ser humano de uma forma assim que no juízo final, você sabe que o juízo final é dividido em 3 fases, né? A primeira fase já está em andamento, que é de investigação. A segunda vai ocorrer durante o milênio, que é de comprovação. E a terceira será depois do milênio, que será de execução. Mas no juízo final, a maneira como Deus vai julgar as pessoas não é a mesma que nós usamos para julgar as pessoas. O nosso julgamento é muito frágil, superficial e falso. Porque a gente só vê o exterior. A gente não vê o interior. A gente só vê o que as pessoas fizeram. E o nosso julgamento parte a partir daí, pelo que ela fez. Deus olha o motivo pelo qual a pessoa fez. E aí muda. Deus considera a razão pela qual você é como é, ou a razão pela qual você não é do jeito que você se apresenta. Então o jeito de Deus julgar as pessoas é um jeito diferente, é perfeito, porque Ele nos conhece totalmente. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece você, irmã. Jesus conhece você, irmão. E não somente isso, Ele ama você. Está ouvindo aí? Ele ama você. Não importa a cor da sua pele, nem a sua conta bancária, nem o padrão da sua casa, nem o seu padrão na sociedade, nem a situação que você vive hoje, ou viveu anteriormente, ou viverá no futuro. Jesus ama você. Estou tentando olhar para o seu rosto para dizer isso. Jesus ama você. Ele te ama tanto, 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 que Ele foi capaz de morrer por você. Ele morreu por pessoas rebeldes. Por pessoas rebeldes. Sim, Ele é o bom pastor e Ele conhece as ovelhas. E sabe o que mais? Ele vai levar você e eu para o céu. Nós vamos para o céu, sabia? Nós vamos subir com Ele e viver com Ele para sempre no novo céu e na nova terra. Quem crê, levante a mão. Levanta a mão bem alto. Repita comigo. Segura a mão, mas repita assim, com voz de comando mesmo. Vai lá. Eu creio
que Jesus me ama. E eu quero, por sua graça, um dia, em breve, viver para sempre, para sempre, para sempre, no céu, com Ele. Amém. Uma vez eu estava pregando um assunto parecido com esse. Era um colégio, só adolescentes e jovens. Tinha 1000 e poucos alunos, numa escola grande que nós temos no Brasil. E eu estava falando sobre a volta de Jesus e o novo céu e a nova terra. E quando o clima estava bem assim, espiritual, bem solene assim, do tema, eu estava preparando para fazer um apelo para os jovens e para os adolescentes. Aquele clima bonito, maravilhoso. Uma menina lá atrás levantou a mão. Aí eu disse, você quer falar? Sim, eu queria falar. Tá bom, pode falar. Ela se levantou e falou assim, ô pastor, lá no céu vai ter carnaval? Eu disse, não, não vai ter carnaval. Lá no céu vai ter barzinho? Não, também não vai ter barzinho. Lá no céu vai ter shows de música e citou alguns ritmos? Não, também não vai ter. E tudo que ela perguntou, eu disse, nada disso que você falou, não vai ter nada disso. Ela cruzou os braços e fez assim, ah é? Então o céu vai ser chato. Vai ser chato. E quer saber, pastor? Eu não quero ir para esse céu. Imagina uma menina levantar isso na frente de um monte de alunos e falou isso em público. Estragou meu sermão. Porque o clima estava todo chegando para o ponto da decisão. E ela me levanta e fala isso. Quando ela falou isso, falou assim, eu não quero ir para esse céu porque vai ser chato. Eu falei, minha filha, é o seguinte, fique tranquila que você não vai mesmo. Assim, foi, bateu, voltou. Aí ela ficou com uma raiva, fez beicinho, sabe o que é beicinho? Sabe o que é fazer beicinho? É começar a chorar. Fez beicinho, sentou, cruzou o braço e ficou meio deitada assim. Sabe quando a pessoa senta e dá aquela meia deitada assim? Com uma raiva assim de mim. Mas eu tinha que dar uma resposta dessa para acalmar um pouco o negócio. Aí eu retomei o tema e comecei de novo a falar sobre o novo céu e a nova terra. Entrei em alguns detalhes do céu, como é a vida no céu, como vai ser a vida no céu e tal, e na nova terra. E aí voltou o clima, voltou o ambiente, estava bem gostoso, bem bonito. Eu pensando, agora vai dar para eu fechar direitinho. E quando eu estou finalizando a explicação com mais detalhes ainda sobre o novo céu e a nova terra, quem levanta a mão de novo? Ela. Ela fez assim, aí eu fiz assim para ela assim. Fala depois, deixa eu terminar. E ela fez assim, não, eu quero falar agora. Tá bom, fala. Ela levantou de novo, falou assim, pastor, então o céu vai ser assim? Porque daí eu expliquei mais detalhes, né? Sim, claro, vai ser assim. A Bíblia não fala tudo, mas o que ela fala, dá para a gente entender que vai ser assim. O céu vai ser real, nós vamos nos conhecer, vai ser nós mesmos, só que perfeitos. E fui dizendo, o céu vai ser assim, muito mais do que isso, até que a gente não sabe tudo sobre lá, mas o que a gente sabe vai ser assim. E aí ela em pé me fez essa pergunta, e eu respondi. Aí daqui a pouco ela começou a chorar. Chorava de soluçar. E disse assim, pastor, quer saber de uma coisa? Agora eu quero ir para o céu. Eu falei, e agora você vai para o céu. Porque o céu é assim. Se você não quiser ir, fique tranquilo, você não vai não. Pode ficar tranquilo. Tem um lago de fogo e enxofre esperando. Não há nenhum problema, a decisão é minha, é sua. Mas se você falar assim, eu quero ir, você vai. Porque depende da nossa decisão. Amém, irmãos? Está fraco, amém, irmãos? Depende de nós, da nossa decisão. Jesus disse, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E o mais incrível é que Ele vai nos levar para o céu, mesmo nos conhecendo. Não é incrível isso? Louvado seja o nome dEle. Mas e o que diz a segunda parte? Voltemos para João 10. Agora verso 14, a segunda parte. João 10, verso 14, segunda parte. Diz assim, eu vou ler desde o início para pegar o raciocínio completo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aqui está a segunda parte. Elas me conhecem.
Jesus está dizendo que as suas ovelhas o conhecem. Bom, que Jesus nos conhece, nós não temos dúvidas. Que Jesus sabe tudo sobre nós e ainda assim nos ama, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, quando ele fala assim, as minhas ovelhas me conhecem, aí eu tenho dúvidas. Será que nós conhecemos a Deus? Será que todos nós conhecemos a Deus? Será que as pessoas que frequentam as igrejas, elas conhecem a Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para as pessoas? Quando aconteceu aquele acidente terrível com o avião da Chapecoense, quanta bobagem foram faladas nas redes sociais. Quantas bobagens. Uns diziam assim, Deus derrubou aquele avião porque tinha muito pecador lá dentro. Isso é uma bobagem das grandes. Outro falou assim, não, quem derrubou foi o diabo. Outro erro, outra bobagem. E alguém diz assim, mas Deus salvou 6. Aí outro diz assim, e os outros, ele não salvou por quê? E se a gente entrar nesse debate, você vai perceber que nós não conhecemos a Deus. Não conhecemos a Deus. Você sabia que tem gente que acha que Deus castiga a pessoa por causa do pecado que ela cometeu? Alguém fala assim, está com câncer? Bem feito, quem mandou comer isso, comer aquilo? Está aí, está colhendo o que você plantou. E outro fala assim, cuidado irmão, Deus pesa a mão, hein? Especialmente no meio pentecostal. Já ouviram essa frase? Deus pesa a mão, hein? Anda na linha, hein? Anda na linha, hein? Senão Deus lhe manda uma praga. Olha a ideia que muitos têm de Deus. Vamos parar para pensar um pouquinho. Já imaginaram se Deus fosse nos castigar e tivesse um castigo de acordo com o nosso pecado? Já imaginou se Deus tivesse uma lista de castigos de acordo com os nossos pecados? Como seria, hein? Vamos imaginar que a pessoa é uma pessoa mentirosa. É um mentiroso, né? Mente que é uma maravilha. Então é mentiroso. Aí Deus fala assim, você é mentiroso, né? Pois para mentiroso eu tenho um castigo. Aí vai na listinha dele lá, ordem alfabética, A, B, C, D, M. Mentira, mentiroso. Para mentiroso, câncer no estômago. Mentiu demais, toma um câncer, vai aprender. Vamos supor que o seu problema não seja mentira, seja a pornografia. Então você gosta de pornografia. Aí Deus olha para você e fala, rapaz, está mal o teu caso, hein? Não para com esse negócio de pornografia? Vamos ver na minha lista. A, B, C, P. Pornografia. Tumor no cérebro. Tumor no cérebro. Para ver se aprende. Não, mas teu problema não é esse, teu problema é outro. O seu problema é adultério. Você adulterou, traiu a sua família. O seu marido, a sua esposa. Deus é bom, adultério, letra A, adultério. Diabetes. Você já imaginou se Deus fosse dar um castigo para cada pessoa de acordo com o pecado que ela cometeu? Olha para mim aqui, internauta, olha para cá. Teria alguém vivo essa noite? Teria alguém vivo nesse planeta? Não, não teria. Deus não é como você acha que Ele é. E Deus não age como você pensa que Ele age. Deus está acima do que a gente imagina. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele vê o que você não vê, Ele sabe o que você não sabe, Ele trabalha de um jeito que você e eu não conseguimos entender, mas Deus não é como as pessoas acham que Ele é. Você sabe qual foi o maior problema do leproso? O leproso lá de Mateus capítulo 8? O maior problema dele não era a lepra, era a rejeição, a humilhação. Era sair de casa sem conseguir se despedir da esposa. Era deixar os filhos. Era ser proibido de frequentar a igreja para não contaminar as pessoas. Era ser proibido de ir ao trabalho, ou à escola, ou a um restaurante, ou a uma pizzaria, algum lugar público. Ele não podia ir, porque ele poderia contaminar as pessoas. E o pior do que isso, o maior problema do leproso, além de tudo isso, era ter que conviver com um pensamento que dizia assim: a sua lepra é um castigo de Deus. Você cometeu algum pecado e Deus lhe mandou uma lepra. Então o leproso tinha que sair da cidade, sair da igreja, sair de casa, sair da sociedade, sair de tudo, ir para o Vale dos Leprosos e caminhar na rua dizendo: eu sou leproso, Deus me castigou. Eu sou imundo, eu sou isso, eu sou aquilo.
E esse leproso pensava assim: qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o pecado que eu cometi para Deus me castigar? E você sabe que em certa medida, em certo sentido, nós passamos por essa situação também. Quando tudo vai bem, a gente fala assim: Deus é maravilhoso, né? Oh Deus maravilhoso. Mas quando a coisa vai mal, quando você perde o emprego, quando o casamento não vai bem, quando aparece uma doença, quando você vai ao médico e volta com um diagnóstico ruim, quando as coisas viram de cabeça para baixo, sabe qual é a tendência nossa? É olhar para cima e falar assim: Senhor, o que foi que eu fiz? É ou não é assim? O que foi que eu fiz? Eu sou da igreja, eu sou fiel, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, e por que eu estou com essa doença? E por que eu estou com esse problema? É a tendência humana essa, porque somos pecadores. Então, vou dizer uma coisa, irmãos, sabe qual é a nossa maior necessidade? É conhecer a Deus. Se nós conhecêssemos a Deus como Ele é, nós não ficaríamos em cima do muro como ficamos tanto. E nós não falaríamos coisas que a gente muitas vezes fala. E todo mundo aqui ia querer se batizar hoje à noite. Se você conhecer a Deus, você vai se entregar nos braços dEle. Sabe por que as pessoas não se entregam? Porque não conhecem a Deus. E se não conhecem a Deus, não confiam. E se não confiam, não se entregam. É uma sequência. Então a base é conhecer a Deus. Só que às vezes a gente acha que conhece, e até conhece em certo sentido, mas não o suficiente. Por exemplo, vocês me conhecem? Vocês me conhecem? A resposta seria sim e não. Se eu perguntar qual é meu nome, aí você sabe, você me conhece. Qual é meu trabalho? Você sabe, eu sou pastor, então você me conhece. Se eu perguntar assim, onde é que eu trabalho? Você sabe, na América do Sul. Se eu perguntar assim, eu sou casado ou solteiro? Casado. E essa semana, quem veio domingo já sabe. Quantos anos de casado? 25 anos. Com a mesma mulher. Então você me conhece. Mas será que você me conhece? Vamos ver, qual é o número do meu sapato? Você não me conhece. Qual é a minha comida, meu alimento preferido? Você também não conhece. Então você não me conhece. Você me conhece um pouco, mas não me conhece totalmente. É a mesma coisa com Deus. Nós estamos na igreja, conhecemos a Deus? Sim, conhecemos, mas conhecemos pouco. Precisamos conhecê-lo mais. E Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem. E você sabe como se pode conhecer a Deus? É possível conhecer a Deus? Claro que é. Nós podemos conhecer a Deus de várias maneiras, tem várias fontes que revelam Deus para a gente. Eu vou mencionar 4. Primeira é a Bíblia. A Bíblia Sagrada. A Bíblia revela quem é Deus para você. A Bíblia é uma fonte de revelação. Ela revela Deus para nós. Segundo, a oração. A oração é também uma fonte que revela Deus para a gente. A oração não muda a Deus, mas muda a nós. Se você conversar mais com Deus, você vai conhecê-lo melhor. E 3, a gente pode conhecer a Deus através da contemplação. Quando a gente contempla as obras das mãos dele. Quando a gente contempla a lua, as estrelas, o sol, a água, o vento, o fogo, os animais, os pássaros. Quando você olha para uma montanha, quando você olha para a chuva, quando você olha para tudo que Deus fez. As obras das mãos de Deus revelam quem é Deus. E uma quarta fonte que eu gostaria de colocar, tem outras fontes, mas pelo menos 4 hoje, é através das pessoas. Sabia que Deus se revela a nós através de pessoas? Quantas vezes Deus coloca pessoas em nosso caminho, não é? E você fala assim, foi Deus que mandou você. Não é assim? Você é um anjo que Deus mandou na minha vida. Deus também se revela a nós através das pessoas. Mas a maior revelação de Deus é Jesus.
Agora, o que significa conhecer a Deus, conhecer a Jesus? O que significa isso? Vamos ler 2 versos para saber um pouco mais o que significa isso. Aqui em João mesmo, vamos para o capítulo 8 de João, 8:32. Esse é um verso muito conhecido, né? João 8:32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, significa conhecer a verdade. Porque Jesus é a verdade. Porque Deus é a verdade. Conhecer Jesus é conhecer a verdade. E conhecer a verdade é ser livre. Então, o que significa conhecer Jesus, conhecer a Deus? Significa ser livre. E parece um contrassenso. Uma vez eu convidei um jovem para vir à nossa igreja. Eu falei, olha, você é meu convidado para ir à igreja tal dia. O jovem falou assim, não, eu não vou. Mas falou na lata assim, eu não vou. Eu falei, por que não? Não, eu não vou não, eu quero ser livre. Então, o conceito, a definição de liberdade para muitas pessoas é cometer atos pecaminosos, sem prestar contas a ninguém, sem responsabilidade nenhuma. E, na verdade, isso não é ser livre, não é liberdade. Quer ver? Uma pessoa que fuma é livre ou é escrava? Escrava. Uma pessoa que bebe é livre ou é escrava? Uma pessoa que usa drogas, mesma coisa. Uma pessoa que está na prostituição, mesma coisa. Veja, a transgressão, a infidelidade não te dá liberdade, ao contrário, te escraviza. É uma escravidão, só que o diabo pinta essa escravidão com as cores da liberdade. E as pessoas caem nessa arapuca, como diz em espanhol, e nesta trampa. Essa é uma trampa del diablo. E o inimigo vai envolvendo jovem, adolescente, adulto, e as pessoas se encantam com um monte de coisa, e de repente estão amarrados. Aqui está dizendo o seguinte, o que significa conhecer a Jesus? O que significa conhecer a Deus? Significa ser livre, totalmente livre. Livre para ir e vir, livre para obedecer, livre para amar, livre para viver, livre, consciência tranquila. Você deita e dorme em paz. Você é livre de todas as armadilhas que o pecado traz. Então, conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é ser livre. O diabo prende as pessoas, amarra as pessoas, sufoca as pessoas. E às vezes o orgulho é tão grande que a pessoa está numa situação difícil e não admite que está. Está no fundo do poço e não admite, porque o orgulho não deixa. A pessoa não quer admitir que está afundando e ainda insiste num caminho que sabe que não é o caminho certo. Mas o orgulho é tão grande que a pessoa não reconhece e é difícil reconhecer. Mas Deus conhece você, Jesus conhece você e Ele não vai desistir de você. Ele vai lutar por você e por mim até o último suspiro, até o último momento de vida que nós tivermos. Mas lembre-se, conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é ser livre. O que mais? Conhecer a esse Deus maravilhoso significa o que mais? Vamos para João 17. O mesmo João, capítulo 17 agora, verso 3. João 17, 3. Fala assim, João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O texto bíblico bonito, poderoso. Você viu isso? Aqui fala que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Quer dizer que a vida eterna é conhecer a Jesus e a Deus? Sim, Senhor. Conhecer a Jesus, conhecer a Deus, esse é um princípio da vida eterna. Entendeu, Maria Araújo, que está conosco agora ao vivo e que está pedindo oração? Por ela, por você, né, Maria? E por sua família. Nós vamos orar por você e por sua família. Então, os internautas e nós que estamos aqui, devemos entender isso de maneira muito clara.
de que conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é o princípio da eternidade. Então, quando vai começar a eternidade? Quando Jesus voltar? Não. Depois do milênio? Não. Quando morre? Também não. Quando começa a eternidade? A partir do momento que você começou a conhecer a Deus e a Jesus. Aí começa a eternidade. Você sabe o que é que vai separar essa vida nossa agora para o dia que Jesus voltar? Sabe qual vai ser a separação que tem? Um piscar de olhos. Nós estamos vivendo, cada um aqui tem uma idade, a qualquer momento a gente pode morrer. O morrer é isso, você fecha os olhos, para de respirar, está morto. Seja num acidente, seja dormindo em casa, seja uma doença, seja lá o que for, vai chegar a hora que vai fechar os olhos e vai parar de respirar, morreu. Quando fechou os olhos e morreu, a partir da morte até a volta de Cristo, podem passar 1000 anos. 1000 anos. Mas para o morto, o tempo não considera. Porque quem está morto não vê, não fala, não anda, não está em outro planeta, nem em outro mundo, nem em outro lugar, nem em outro plano. A pessoa que morre, a palavra já diz, está morta. Então ela fecha os olhos, para de respirar, cai e morre. Está morta. E aí vai chegar a hora em que Jesus vai dar uma ordem e o morto em Cristo ressuscitará. Sabe quanto tempo passa para a pessoa que morreu até a ressurreição dela? Um abrir e fechar de olhos. Ela fechou, morreu, abriu, ressuscitou. É isso, nada mais. Quem sofre são os vivos. Porque morreu um parente, já passou uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 80, 100, sei lá quantos anos. Aí, para quem está vivo, isso demora muito. Mas para o morto, não. O tempo não é para ele como é para nós. Porque ele está morto. Então, a Bíblia diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus e a Jesus significa ser livre e significa ter a eternidade. Sabe que quando Jesus voltar, haverá uma multidão de pessoas, um grupo grande de pessoas, e essas pessoas vão dizer assim para Jesus, Senhor, nós não vamos para o céu? Jesus vai falar, não, vocês não vão. Mas nós não vamos, não irão. Mas Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós fizemos curas, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome a gente fez catedrais, em teu nome nós fizemos shows, em teu nome nós gravamos um monte de CD, em teu nome nós fizemos um montão de coisa e nós não vamos para o céu, por quê? E Jesus vai dizer assim, sabe por quê? Porque a gente não se conhece. A gente não se conhece. Eu não vos conheço e vocês não me conhecem. É por isso que vocês não vão para o céu. E isso que eu acabei de falar está em Mateus 7, de 21 a 23. A lista de Mateus 7, de 21 a 23, é uma lista que mostra um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas, que só fizeram coisas, entre aspas, boas. Muitas vezes a gente faz a coisa certa por motivos errados. Muitas vezes. É isso que diz a Bíblia. Então, conhecer a Deus e a Jesus é algo fundamental, é algo vital. A Maria de Fátima está conosco aqui, ao vivo, né, Maria de Fátima? E nós sabemos que você e a sua família precisam de oração. Mas não são só vocês, nós todos precisamos de oração. E daqui a pouco vamos orar. A vida eterna é essa, conhecer a Deus e a Jesus. Precisamos conhecer mais a Deus ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Eu preciso conhecer mais a Deus. Onde eu moro, no quintal assim, tem umas árvores, né? E tem 2 árvores, uma bem distante da outra, que são os meus lugares de orações mais íntimas com Deus, assim. Quando eu estou em casa, eu moro em Brasília. Quando eu estou em casa, eu espero todo mundo dormir, e aí eu vou lá fora, embaixo de uma dessas 2 árvores. Uma árvore eu tenho um tipo de diálogo com Deus, a outra tem outro. Aí eu vou lá.
E aí eu fico conversando com Deus. Pensa numa experiência incrível. Aí eu fico ali um tempão conversando com Deus. E eu sinto que Deus está ali. Uma vez eu estava precisando de uma resposta de Deus. Eu estava aflito, tinha uma angústia no meu coração. E eu fui lá de noite, de madrugada, falar com Deus. Estava um silêncio. O céu de Brasília é um céu bem assim diferente, estrelado e tal. À noite um céu bonito. E aí eu cheguei lá para conversar com Deus, né? Falei, Senhor, vamos conversar um pouco. Vamos conversar. Mas o Senhor está aqui? Me dá um sinalzinho aí, só para eu saber que o Senhor está aqui. Eu já sei que o Senhor está, mas eu sou tão pecador que o Senhor poderia me dar um sinalzinho. Faz o seguinte, balança a árvore, só para eu... Aí eu vou ficar muito feliz. Daqui a pouco, a árvore, o vento veio, balançou a árvore. Falei, Senhor, tá bom, já chega, já entendi. Não, tá tudo certo. Eu quero convidar você para ser amigo de Deus. Amiga de Deus. Ande com Deus. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Frequente mais a igreja. Não tenha medo de Deus. Ele é seu amigo, é seu pai, é seu salvador. Ande mais com Ele. Eu quero desafiar os jovens e os adolescentes a serem amigos de Deus. Mas amigo mesmo de Deus. Conversar com Deus assim, de maneira muito tranquila. Orando, Deus vai ouvir você. E vai responder você. Amém? E finalmente o último texto. É João 10, verso 16. Vejamos João 10, verso 16. É a terceira parte e última. João 10, verso 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Esse texto é maravilhoso. Esse texto mostra, de maneira muito clara, que Jesus tem outras ovelhas que não são desse aprisco. O que é isso? Ele tem outras ovelhas que não são desta igreja. As ovelhas de Jesus não estão todas aqui. Jesus tem suas ovelhas aqui. Jesus tem suas ovelhas na igreja católica. Jesus tem suas ovelhas nas igrejas evangélicas, nas demais denominações. São muitas, então não dá para eu citar todas. Jesus tem ovelhas dentro do espiritismo. Sabia? Jesus tem ovelhas entre os islâmicos. Jesus tem ovelhas entre os budistas. Jesus tem ovelhas entre os shintoístas. Jesus tem ovelhas entre os ateus. Entre os ateus? Entre os ateus. Jesus tem ovelha que hoje é ateu. Está lá, é ateu, mas é ovelha de Deus. Calma, não me julgue ainda, deixa eu continuar. Jesus tem ovelhas nos lugares mais estranhos que você possa imaginar. Jesus tem ovelhas nas igrejas e fora das igrejas. Ele fala assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Não são e não estão nesse aprisco. Sabia disso? E são ovelhas de Deus. São ovelhas de Jesus. Não pense que só você é fiel. E não pense que só você não dobrou joelhos a Baal. Tem uma multidão no mundo que a gente não conhece. E que são tão fiéis quanto ou até mais. A gente não conhece. As ovelhas de Jesus estão espalhadas. É verdade isso. Embora seja verdade isso, a pergunta seria: essa verdade de que as ovelhas estão em apriscos diferentes, será que esta verdade, esta realidade, será que é a vontade de Deus? Isso que tem hoje, que é uma realidade, será que a vontade de Deus é essa, ter suas ovelhas separadas? Esse é o plano de Deus? Ter ovelhas em apriscos diferentes? Não, não é o plano de Deus.
Quem tem filhos aqui sabe, às vezes os filhos da gente não moram mais com a gente. Já cresceram, já casaram, ou estão em outro país, ou estão em outro estado, já estão vivendo a vida deles. Mesmo que os seus filhos estejam bem, eu sei qual é o seu desejo, e seria o mesmo meu. O desejo de todo pai e toda mãe, mesmo sabendo que os filhos estejam bem, o desejo dos pais é ter os filhos aonde? Em casa. Não é esse o desejo dos pais? É ter os filhos em casa, para sentar à mesa, para almoçar junto, para jantar juntos, para conversar. Quanta saudade dá quando os filhos vão embora. Aquela famosa síndrome do ninho vazio. Por mais que a família esteja bem em lugares diferentes, mas o desejo dos pais é ter os filhos em casa. E você só vai entender isso no dia que você for pai ou mãe e passar por essa experiência. Enquanto você não for, você não vai entender. Deus é o Pai. Ele tem filhos espalhados em todos os apriscos, em todos os lugares. Uma vez, uma mulher espírita, ela estava aflita, angustiada, e ela foi no centro espírita para receber um passe e para ter um pouco de paz na visão dela, da maneira como ela entendia. E ela foi ao centro, pegou uma fila, chegou a vez dela. O pai de santo falou: senta aí, minha filha. Ela sentou, e ele invocou, ele fez e tal, e o espírito não veio, não desceu, e não deu certo o passe. Aí o pai de santo falou: vamos fazer de novo. Fez 2, 3, 4 vezes e não deu certo. O pai de santo falou assim: minha filha, está difícil o seu caso, ajoelha, fica de joelho agora, que acho que agora vai funcionar. Aí ela se ajoelhou, e o pai de santo falou assim: pensa positivo, pensa, se concentra, pensa positivo. E ela pensou: como é que eu vou pensar positivo? Aí começou a rezar o Pai Nosso em pensamento. Ela pensou assim: se eu rezar o Pai Nosso, vai ajudar o espírito a descer. E ela em pensamento começou a rezar o Pai Nosso. Aí que o espírito não veio mesmo. E o pai de santo falou assim: minha filha, levanta, seu caso não é aqui não, procure uma igreja. O pai de santo falou isso para ela: o seu caso não é aqui, procure uma igreja. Ela tomou um susto, falou: uma igreja? Sim, seu negócio é igreja, que o espírito não vai descer sobre você. Ela saiu dali desanimada, desconsolada, falou assim: eu procurar uma igreja? Jamais. E foi andando pela rua assim. De repente ela passou em frente à igreja adventista, olhou assim e estava aberta a igreja. Era sábado de manhã. Ela entrou, eu estava pregando naquele sábado. Era uma série de pregações. Ela entrou, sentou, ficou quietinha, foi abençoada, tocada por Deus. No final ela procurou a gente, pediu para estudar a Bíblia. Estudou a Bíblia, aceitou Jesus, se converteu. Nós a batizamos e hoje ela é diaconisa da nossa igreja. Onde ela estava? No centro espírita. Jesus tem suas ovelhas em todos os lugares, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a segunda parte do verso. A vontade de Deus é quando ele fala assim: a mim me convém conduzi-las, a mim me convém buscá-las. Eu vou buscar minhas ovelhas, eu vou sair pelos caminhos e valados para buscar as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e sairão de lá, de onde estiverem, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Quando ele fala haverá um só rebanho, um só pastor, essa é a vontade de Deus. Ter os seus filhos no mesmo aprisco, ter os seus filhos na mesma igreja, ter os seus filhos no mesmo caminho, no caminho verdadeiro, no caminho certo, no caminho único. A segunda parte do verso é a vontade de Deus. A primeira parte é uma realidade, mas a vontade de Deus está na segunda parte. Existem muitos caminhos e muitos apriscos, mas verdadeiro é só um. Verdadeiro é só um. A Bíblia diz que só existem 2 caminhos: o estreito e o largo, luz e trevas, Deus e o diabo, Abel e Caim,
Davi e Golias. Trigo e joio. O que constrói a casa na rocha e o que constrói na areia. O que crê na trindade do bem e o que crê na trindade do mal. A Bíblia mostra só dois caminhos, o estreito e o largo. Jerusalém e Babilônia. O selo de Deus e a marca da besta. A verdade e a mentira. O céu e o inferno. O aprisco verdadeiro e o falso. O sábado e o domingo. Só existem dois caminhos. Um é certo, o outro é errado. Mas Deus tem seus filhos no certo e no errado. Os filhos de Deus estão em todos os lugares. E Deus fala assim: a mim me convém buscá-las, conduzi-las. E elas ouvirão a minha voz. E finalmente haverá um rebanho e um pastor. Então vem a pergunta com a qual a gente quer fechar. Como eu posso saber qual é o aprisco verdadeiro? Para eu saber se eu estou no aprisco verdadeiro ou não. Veja, isso é uma coisa. A outra coisa é o fato de que Deus tem seus filhos em todos os lugares. Agora nós vamos mostrar, para finalizar, qual é o aprisco verdadeiro. Eu vou lhe mostrar 2 versículos. E aí você vai ler e vai dizer assim: esse é o aprisco verdadeiro? Sim, é esse. Aí você analisa e pergunta para você mesmo: eu estou nesse aprisco ou eu estou em outro? Aí se você estiver no aprisco certo, é só continuar. Se estiver no aprisco errado, aí tem que sair do errado e passar para o certo. Simples assim. Vamos lá? Apocalipse 12. Apocalipse 12. Eu preciso ler esse texto com você. Apocalipse 12, verso 17. Esse é o primeiro verso. É esse mais um. 12 de Apocalipse, verso 17. Aguenta firme aí, hein? Aguenta firme aí, internauta. Nós vamos orar pelos internautas daqui a pouco e por você, Marcos. O Marcos que está conosco, está assistindo a gente na cidade de Açores, em Portugal. Um abraço para todos os portugueses, os açorianos. Apocalipse 12, verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Me diz aí, quem é o dragão aqui no Apocalipse? Simboliza quem o dragão? Satanás. E a mulher representa quem? A igreja, muito bem. Então vamos de novo. Irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, irou-se Satanás contra a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse aqui é o aprisco verdadeiro. O aprisco verdadeiro, o caminho verdadeiro, a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20. Não são os mandamentos do catecismo, são os mandamentos da Bíblia. Êxodo 20. Aqui diz: irou-se o dragão contra a mulher, irou-se o diabo contra a igreja. Qual igreja? Aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então você pergunta para você mesmo: a igreja que eu sou membro, a igreja que eu frequento, aceita os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus? Aceita e obedece. Aleluia, então continue. Não, a minha igreja disse que a lei foi abolida. Então você está no aprisco errado, tem que sair de lá e vir para cá. Amém? Amém. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Aí, esse verso é o aprisco verdadeiro, tá? As ovelhas estão em todos os lugares, ok? Jesus está chamando para vir para o aprisco certo. Ele fala: a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Agora o último verso. Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse 18, verso 4. Diz assim. Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz. Da onde era a voz?
do céu, dizendo: permaneçam lá, povo meu. O que aconteceu? Está errado? Vamos ler de novo então. Ouvi outra voz do céu dizendo: permaneçam lá, povo meu. Hã? É para permanecer lá ou é para sair? Sair? E se eu não quiser sair? Vamos de novo. Ouvi outra voz do céu dizendo: leia, dizendo o quê? Olhem para mim, é para ficar ou é para sair? Está fraco, é para ficar ou é para sair? Solta o freio de mão, é para ficar ou é para sair? E se eu quiser ficar? Sou livre para ficar, não sou? Sou, acabou, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Calma, vamos continuar. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos ou sai dela. Quem? Quem? Povo meu, minhas ovelhas que estão em apriscos diferentes. As minhas ovelhas, os filhos de Deus. Ele fala: sai dela, retirai-vos dela, povo meu. Agora vem a resposta. E se eu quiser ficar? Agora vem a resposta. Para que não seja cúmplice. Para que não seja cúmplice em seus pecados. Pecados de quem? Daquele aprisco lá. Para que não seja cúmplice em seus pecados. E para que não seja participantes dos seus flagelos ou pragas. E se eu quiser ficar? Pode ficar, mas vai ter que aguentar os flagelos. Então o melhor é ouvir a voz do céu que diz: sai dela, povo meu. É isso. Um dia Deus me chamou de uma maneira extraordinária. Eu era sacristão. E como Deus me chamou foi tão lindo. Talvez eu conte para vocês essa semana. Mas quando eu tomei minha decisão de entregar minha vida a Jesus e seguir no aprisco certo, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos, todos foram contrários à minha decisão. O meu pai chegou para mim e falou assim: se você for para esta igreja, você não será mais meu filho. Eu sou de uma família que tem 7 irmãos homens e uma irmã mulher, uma só. Somos em 8 filhos e papai e mamãe somos em 10. É uma galera, dá uma igreja. Quando Deus me chamou, todos eles foram contrários. Não era para eu estar aqui, do ponto de vista humano. Mas Deus foi misericordioso comigo e com eles, como é misericordioso com todos nós. E sabe o que aconteceu? Sabe qual é o final dessa história? Não, mas tem uma coisa aqui que vocês nem imaginam. Vocês não querem saber não, né? Quer saber? Não, estou achando meio fraco. Quer que eu conte essa parte ou não? Tá fraco demais, tá louco. Quantos querem que eu conte essa parte? Levante a mão. Não falte amanhã. Por essa você não esperava. Amanhã eu vou contar essa parte. É isso. Deus está chamando as suas ovelhas todos os dias. Por isso que eu comecei esse tema com a Cíntia Nascimento cantando Vem. E falando em Vem, eu vou pedir que venha o pastor Elias com o joanês Francisco Oliveira. Falando em Vem, eu quero também chamar o Luiz Leandro de Souza e o pastor Luiz Tomás. Podem entrar, por favor.
Nós temos aqui o irmão Joanês. Tudo bem, irmão Joanês? Que maravilha, hein? Bem-vindo, viu? E nós temos aqui meu xará. Tudo bem, xará? Você é Luiz. E o pastor? Luiz também. E eu também sou Luiz. E uma vez eu recebi uma cartinha numa série de conferências. A pessoa falou assim: pastor, achei seu nome na Bíblia. Eu falei: meu nome? Sim. Olha aqui, ó. Disse Deus: haja Luiz e ouve Luiz. A pessoa leu errado. Então hoje, haja Luiz. Gente, que lindo momento. O batismo é um momento de alegria, de festa, amém? De comemoração. O irmão Joanês, aos 17 anos, recebeu a semente do Evangelho, né? Uau! Mas a TV Novo Tempo te ajudou, né? A você e a sua família. E hoje você está aqui para mostrar que o poder do Evangelho é real. E você está aqui para dizer que você quer fazer parte do aprisco verdadeiro. Amém? E o meu xará, sua esposa já é adventista, Luiz? Ela está aí? Não está, mas ela já é da igreja. Sim, já é da igreja. E você hoje vai nascer de novo. Começar uma nova vida com Jesus. Amém? Que lindo momento. Querido irmão Joanês e querido irmão Luiz Leandro, vocês dois vão ser batizados agora. E diante de Deus, diante dos seus amigos e familiares, diante de tantas pessoas pela internet, vocês vão hoje sepultar aí tudo o que passou e vão começar uma vida nova. E para o perdão dos seus pecados, para começarem essa vida nova, para serem membros do aprisco verdadeiro de Jesus, os pastores Elias, Luiz Tomás e eu, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Onde estão os meus irmãos queridos com esse cartãozinho na mão? E mesmo quem não tem o cartão, mas você que é um dos nossos convidados, talvez você tenha o cartão e talvez alguém não tenha. Mas onde estão? Levante o cartão para eu ver. Fica em pé todos os nossos convidados especiais, por favor. Por gentileza, fica em pé, por favor. E eu já vou pedir imediatamente que os amigos deles se levantem ao lado deles, por favor, e coloque a mão no ombro do seu amigo, da sua amiga, do seu convidado, da sua convidada. Isso, por favor. E não saiam ainda, que nós vamos fazer a oração final agora. Por gentileza. Obrigado. Tá bonita essa cena, viu? Eu queria, antes de chamar vocês aqui para frente, eu queria chamar a cantora Cíntia Alves. Aqui tem que tomar bastante cuidado, porque são duas Cíntias. A Cíntia Alves, que é uma bênção de Deus, essa serva do Senhor. Obrigado, Cíntia, por você estar aqui. E antes de ouvir a Cíntia e chamar vocês aqui para a oração final, eu queria ver se tem os pastores que estiverem por aqui e estiverem em condições de vir aqui no palco. Eu queria chamar os pastores que estão aqui para ocuparem aqui o palco, se for possível. Alguns pastores virão aqui para vocês terem uma ideia das pessoas que estão orando por vocês e por nós essa semana. Nós temos alguns aqui, não estão todos aqui, mas pelo menos alguns. Os que puderem subir aqui, podem subir aqui, por favor, colegas. Aqui nós temos então uma parte desses pastores. Dá uma olhada. Talvez eles estavam sentados do seu lado e você nem sabia que era um dos pastores, porque tem muita gente aqui dentro. Eu vou pedir aos meus irmãos pastores para a gente fazer assim um tipo de uma fila aqui assim, por trás da Cíntia, assim. Aqui, pastor, pode ir mais para frente aqui, Cíntia, um pouquinho mais aqui. Fazendo uma fila aqui, pastores, porque nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. E vai ser um momento muito especial. Agora que estamos em pé, com o cartão na mão e abraçado com o nosso amigo, nossa amiga, é a hora de chegar mais perto, né? Pode vir, venham aqui à frente. Venham aqui à frente. Podem vir aqui, por favor. Isso, podem vir. Aí, tá ótimo. Aqui tem um espaço grande. Bem-vindas, bem-vindos.
Mulheres e homens, irmãos e irmãs, muito bem-vindos. Nós vamos orar por você. Oi, tudo bem? Nós vamos orar por você. Olha, quando eu vi vocês se levantando e vindo para frente, sabe o que eu pensei? Os pastores vão concordar comigo. Sabe o que eu pensei? Eu pensei e imaginei vocês entrando no céu. Já imaginou aquele dia que nós vamos dar o último passo assim para entrar? Vai ser demais, não vai? Aí você vai falar assim: valeu a pena aquela semana em Curitiba. Foi aquela semana que me ajudou a dar esse passo, a tomar essa decisão. Amém. Eu queria que você olhasse para o seu amigo. Fica aí, Cíntia. Você não está com um amigo aí? Fica assim, cara a cara com o seu amigo. Põe a mão no ombro dele ou dela assim. Ó. Eu e Cíntia aqui, ó. Tá sozinha, irmã? Se tiver 3 ou 4, faça um círculo. Assim, ó. Cara a cara, olho no olho. Nós vamos dar 30 segundos para você convidar o seu amigo, a sua amiga, para fazer parte do aprisco verdadeiro. E você vai marcar um encontro com ela, com ele no céu. Um papinho, 30 segundos. Fala que Jesus o ama, fala que é importante para você. Marca um encontro do céu e fala assim: eu vou te ajudar para você fazer parte do aprisco verdadeiro. O maestro Mateus continua tocando e eles agora vão fazer os apelos. Isso, conversa com as pessoas que estão do seu lado. Marca um encontro no céu, conversa mais. Fala coisa bonita para ele, fala coisas bonitas para ela. Fala que Jesus é maravilhoso, fala para a pessoa que está do seu lado. Abra o seu coração, você agora é o evangelista, você agora é o pregador. Vai lá, fala. Continua mais. Tá sozinho? Tá sozinho? Vem cá. Vem cá, tá sozinho? Vem cá. Um dos pastores aqui, faz com ele aqui. Tá, alguém faz com ele aqui, marca um encontro com ele no céu. A galeria está fazendo também, olha que bonito lá em cima. Já terminaram já? Marcaram o encontro no céu? Tá marcado? Tá marcado. Amém. Amém. Ô Cíntia, Jesus é o nosso pastor, nos conhece e nos convida a conhecê-lo. E além disso, ele não desiste da gente, né? É isso mesmo? Não existe lugar nenhum que a gente esteja que ele não possa alcançar. Não possa alcançar. E você é prova disso. Verdade. Deus te alcançou. Verdade. Tu vivia por aí, Em trios elétricos, nos carnavais da Bahia. Uhum. E tá aqui ela, ó, cantando. Tá vendo? Até em cima do caminhão Deus busca a pessoa. É ou não é? Não busca? Tá aqui. Né, pastor Ronaldo? Busca. Então ela vai cantar uma música que vocês conhecem. E se vocês se sentirem à vontade e quiserem cantar em algum momento, eu acho que você não vai ficar chateada. Não. Vai. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, Conhece, né? tentando acertar, mas a tristeza e o desespero fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de... Ele sim... Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Olha, todo mundo conhece esse hino, hein? Ele não desiste. Amém. Tem mais, Cíntia? Tem mais, né? Tem sim. Tem mais. Oi? Não importa quem você é,
Não importa o que você fez. Jesus conhece. Jesus conhece o seu interior também. Pastores, se Quantas vezes você caiu? Se aproxime, escolha uma pessoa, vai lá perto delas. tentando acertar, Aproximemos das pessoas. Abrace as pessoas, abrace as pessoas. Venham. Isso, vamos. Entra no meio deles. Isso. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Todos juntos. Ele não desiste de... Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa continua, Cíntia. você. Continua. Ele compreende o seu caminhar. Os que estão sentados, fiquem em pé. Os que estão sentados, fiquem em pé. Levantemos. Tão grande assim. Ele não desiste. Pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Cíntia, Ele se importa com você. O internauta aqui. Ele compreende Cíntia, vem, o seu canta para o internauta. caminhar. Isso, dá um close Nunca nela. vi um amor tão Continua, grande Cíntia, continua. assim. Ele não desiste de você. Continua. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não. Ele não desiste. Esse já foi o apelo para a internet, já? A Cíntia que fez hoje. Valeu a pena ficar aqui até agora ou não valeu? Valeu a pena. Agora, sabe o cartãozinho? Você que quer fazer parte do aprisco verdadeiro, da igreja verdadeira, que guarda os mandamentos de Deus, dobra o seu cartãozinho ao meio. Uma vez eu pedi para fazer isso, uma mulher dobrou 3 vezes assim. Me entregou uma bolinha. Eu falei, por que tudo isso? Ela falou, pastor, se tem alguém aqui que tem que nascer de novo, sou eu. Eu falei, puxa, nunca vi tanta fé assim na minha vida. Não precisa dobrar muitas vezes, uma só já é suficiente. É só um sinal para a gente saber que você quer fazer parte do aprisco verdadeiro, da igreja verdadeira. Amém, irmãos? Quem já dobrou o cartãozinho, deixa eu ver. Todo mundo, galeria? Amém. Nós vamos agora recolher os cartões e vocês, os pastores vão orar no meio de vocês. Vai ser bem bonito. Mas vamos recolher os cartões. As meninas estão com a cesta, os pastores ajudam a recolher, os próprios pastores. Não saiam ainda, recolheremos os cartões primeiro. E em seguida nós vamos orar com a Cíntia Alves, que está aqui, e também com os pastores que estão ali. Deus usou a Cíntia poderosamente nessa noite. E nós louvamos muito a Deus por essas 2 servas do Senhor que estão conosco essa semana.
E quem sabe, Cíntia, quando a gente terminar a oração, você poderia concluir, Mateus, só com mais um pouquinho e a gente vai saindo cantando. Ok, obrigado, Cíntia. Ok, recolhemos todos os cartões? Creio que sim. Vamos curvar a cabeça. Sim, tem um pastor aí perto que pode recolher para nós ali atrás. Ou vai passando para frente, vocês mesmos nos ajudam. Isso, irmã, vai passando o teu cartão para frente. Ajudem para que o cartãozinho chegue até a nossa salva de pedidos e de decisões. Isso. As meninas que estão com, podem vir aqui para a gente orar, trazendo esse cestinho com os cartões dobrados. Eu estou vendo que todos estão dobrados, né, irmã? Todos estão dobrados. Aleluia. Deixa eu ver o seu. Estão dobrados todos? Uau, todo mundo aqui quer fazer parte do aprisco verdadeiro. Amém? Obrigado, viu, gente? Que lindo isso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Logo, logo nós vamos estar juntos para sempre. Logo, logo. Deu aí? Pode trazer. A Cíntia vai ficar com um aí, né? Tá bom? Tá ótimo. Pastor Mitchell, fica aqui também com a gente. Nós vamos orar. Os pastores estão no meio de vocês. Essa cena para mim foi muito forte. E aí no momento da oração os pastores vão levantar as mãos assim, ó. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por essa noite tão abençoada e inspiradora. Eu e os meus irmãos aqui sabemos que tudo isso é porque o Senhor está no meio de nós. Aqui em cima estão esses cestos com os cartões. Todos eles estão dobrados. Senhor, isso é maravilhoso. O Senhor mesmo disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e a mim me convém conduzi-las, e haverá um rebanho e um pastor. O Senhor é o pastor, e aqui está o teu rebanho. Que cada pessoa saia do aprisco errado e entre para o aprisco verdadeiro. Como a Cíntia cantou, o Senhor não desiste de nós. Obrigado por não desistir da gente. Entregamos cada internauta, cada pessoa que mandou sua mensagem e aquelas que não mandaram também. Por favor, Senhor, coloque a tua mão sobre esta pessoa. E nesse momento, nós pastores, queremos levantar nossas mãos e como ministros do Evangelho, pedimos em uma só fé, que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe os membros desta igreja e os convidados especiais. Somos todos filhos do Senhor, somos todos ovelhas do teu aprisco, somos todos servos do Senhor e queremos juntos estar contigo no reino dos céus para sempre. Leva-nos em paz para casa, livra-nos do mal e do perigo, dá-nos uma noite maravilhosa. Quem nunca esteve dormindo bem, ou por muito tempo não dorme bem, essa noite vai dormir bem, vai ter um sono abençoado e reparador. E amanhã, Senhor, dá-nos um dia feliz e traga-nos de volta aqui amanhã para continuar na tua presença, em nome de Jesus, amém. Enquanto você abraça o seu amigo, dá os parabéns a ele, a Cíntia conclui. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não, 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 não. Ele não desiste.